Olá pessoal, na aula de hoje nós estudaremos ângulos. Mas o que é um ângulo? O que significa? Ângulo é toda a região do plano convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Veja aqui, nós temos duas semirretas que iniciam no mesmo ponto, aqui nesse ponto, e as duas determinam duas regiões. Essa região aqui é chamada de convexa porque qualquer lugar que você marcar dois pontos aqui e traçar um segmento de reta, o segmento de reta estará inteiramente compreendido nesta região. Portanto, é chamada de região convexa. Essa outra região aqui não é convexa porque se eu, por exemplo, eu marcar um ponto aqui e um ponto aqui e traçar um segmento de reta, esse segmento vai atravessar essa outra região. Então aqui estão determinados dois ângulos. Este ângulo aqui, dessa região convexa, e esse outro ângulo. Agora aqui nós vamos ver quais são os elementos de um ângulo. Nesta figura aqui nós destacamos os seguintes elementos. O ponto O é a origem das semirretas OA e OB e é denominado vértice do ângulo. As semirretas OA e OB são denominados lados do ângulo. Para identificar esse ângulo, nós utilizamos a notação AOB. E aqui nós vamos ver a classificação dos ângulos de acordo com as suas medidas. Bom, uma volta completa, ela equivale a 360 graus. Como é nesse exemplo aqui, nós temos aqui um círculo completo. Isso corresponde a 360 graus. Mas se a gente olhar para partes deste círculo, desta volta, nós vamos determinar ângulos de medidas diferentes. E esses ângulos, eles são classificados de acordo com as suas medidas. O primeiro exemplo, aqui nós temos duas semirretas. A semirreta OA e a semirreta OB, que está sobre a semirreta OA. Então, não há nenhuma abertura entre essas duas semirretas, elas têm a mesma origem, mas não há nenhuma abertura da reta OA para a reta OB. Então, o ângulo aqui é um ângulo nulo, 0 grau. Nesse ângulo aqui, nós temos a semirreta OA neste sentido e a semirreta OB nesse outro sentido. Então, veja que forma aqui metade de uma volta. Esse é o ângulo de meia volta, ou ângulo raso. A medida é 180 graus, que é exatamente a metade de 360. Esse outro ângulo aqui é o ângulo de uma volta completa. E a sua medida corresponde a 360 graus. Aqui nós temos um ângulo reto, cuja sua medida é 90 graus. E isso corresponde a 1/4 de uma volta. Exatamente 1/4 de uma volta corresponde a 90 graus. E a gente indica um ângulo de 90 graus com esse quadradinho, com esse pontinho aqui no meio. Então, onde você vê esse símbolo aqui, está indicando que o ângulo tem medida de 90 graus. Aqui nesse exemplo, nós temos um ângulo agudo. É um ângulo cuja medida é maior que 0 grau, e menor do que 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo chamado de ângulo agudo. E quando um ângulo tem medida entre 90 e 180 graus, a gente classifica esse ângulo como um ângulo obtuso. Então, essas são as classificações dos ângulos. O ângulo nulo, quando a medida é 0. O ângulo raso, quando tem medida de 180 graus. O ângulo de uma volta, que tem medida de 360 graus. O ângulo reto, que tem medida de 90 graus. O ângulo agudo, que tem medida variando entre 0 e 90 graus. E o ângulo obtuso, que tem medida variando entre 90 e 180 graus. Ângulos adjacentes.
Quando a gente tem dois ângulos separados por uma semi-reta, apenas quando esses dois ângulos têm o mesmo vértice e são separados apenas por uma semi-reta, nós dizemos que esses ângulos são adjacentes. Nesse caso, esses ângulos são consecutivos, ou seja, aqui eu tenho o ângulo AOB e aqui eu tenho o ângulo BOC, um ligado ao outro, separados apenas pela semi-reta OB. Então, nesta figura, nós podemos destacar esses dois ângulos, AOB e BOC. Eles têm em comum apenas o lado OB, não tendo pontos internos comuns. E o que vem a ser a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo é uma semi-reta com origem no vértice do ângulo e que divide um ângulo em dois ângulos de medidas iguais. Aqui eu tenho o ângulo AOB e tenho a semi-reta OC. A semi-reta OC, ela divide esse ângulo AOB em dois ângulos adjacentes e congruentes. Dois ângulos são ditos congruentes quando a sua medida é a mesma. Ângulos complementares. Dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então veja que aqui eu tenho o ângulo AOC, que tem medida de 90 graus, e tenho a semi-reta OB, dividindo essa região em dois ângulos. Então esses dois ângulos são ditos complementares, porque a soma desse ângulo aqui, do ângulo AOB com o ângulo BOC, é exatamente 90 graus. Então, quando a soma de dois ângulos é 90 graus, nós dizemos que esses ângulos são complementares. Ângulos suplementares são dois ângulos adjacentes que têm a soma de suas medidas igual a 180 graus. Então, dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas for 180 graus. Aqui nós temos um ângulo raso AOC e tem a semi-reta OB, que divide essa região em dois ângulos, formando dois ângulos adjacentes, cuja soma é 180 graus. Portanto, nós temos aqui dois ângulos suplementares. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semi-retas opostas aos lados do outro. Observe os ângulos AOB e COD na figura abaixo. Então nós temos aqui dois ângulos que têm vértice, que tem em comum apenas o vértice, que é o ponto o ângulo AOB e o ângulo COD, eles têm em comum apenas esse ponto, que é o vértice O. Os lados desses dois ângulos são as semi-retas. Desse ângulo aqui é a semi-reta OA e a semi-reta OB. Os lados desse outro ângulo é a semi-reta OC e a semi-reta OD. Perceba que a semi-reta OA e a semi-reta OC são opostas, porque elas têm sentido contrário. Elas têm em comum um ponto, origem no mesmo ponto, que é o ponto O, mas tem sentido contrário. Então elas são ditas opostas. A mesma coisa com as retas OB e OD. Nesse caso, nós dizemos que os ângulos AOB e COD são opostos pelo vértice. E nós indicamos isso pela sigla OPV. Então, quando você vê essa sigla relacionada a ângulo, significa dizer que você tem ângulos opostos pelo vértice. E uma observação em relação aos ângulos opostos pelo vértice é que eles têm medidas iguais. As suas medidas são iguais. E agora nós vamos ver alguns exemplos sobre ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Nesse primeiro exemplo, nós temos a medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento aumentada de 70 graus. Qual é a medida desse ângulo? Então, o ângulo que eu estou procurando, eu vou chamar
de x, como indicado na figura, e o seu complemento nós vamos chamar de y. Então, eu quero descobrir a medida do ângulo x, de acordo com as informações do problema. Vejamos. Eu sei que x mais y é igual a 90 graus. Então, assim, x é igual a 90 menos y, isolando aqui o x. Eu sei o seguinte, que o ângulo x é igual ao seu complemento, que é y, mais 70 graus. Então, vamos anotar bem aqui. Eu já sei que x é igual a 90 menos y. E sei também que x é igual a y mais 70 graus. Então, assim, a gente vai fazer a comparação dessas duas igualdades. Se x é igual a 90 menos y e x é igual a y mais 70, nós vamos igualar essas duas igualdades para encontrarmos o valor do y e depois acharmos o valor do x. Y mais 70 é igual a 90 menos y. Então, agrupando os termos de y no primeiro membro, nós temos que y mais y é igual a 90 menos 70. Então, 2y é igual a 20 graus. Assim, y é igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10 graus. Se o y vale 10 graus, então aqui já dá para a gente saber quanto vale o x. Basta usar uma dessas duas igualdades. Essa primeira, onde x é igual a 90 menos y, ou a segunda, onde x é igual a y mais 70, que a gente acha o valor do x. X é igual a 90 menos y, que é 10. Então, x é igual a 80. Exemplo 2. O movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. Na situação descrita pela figura, admita que o limpador está girando em sentido horário. Calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento completo. Então, veja bem, como a volta completa do limpador corresponde a um ângulo raso, isso corresponde a 180 graus. E, neste caso, indicado pela figura, ele já está na posição de 40 graus. Então, quanto falta para completar 180? Esse é bem fácil de resolver. Eu sei que 40 graus mais x é equivalente a 180 graus. Então, para descobrir o x, basta isolar esse x no primeiro membro da equação. X é igual a 180 graus menos 40 graus. Ou seja, x é igual a 140 graus. Esse é o valor do ângulo que falta para que o limpador complete o movimento. Exemplo 3. Dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas expressas em graus por x mais 60 graus e 3x menos 40 graus. Qual é o valor de x? Como os ângulos destacados aqui são opostos pelo vértice, então nós temos que a medida de um ângulo é igual à medida do outro. Então eu quero descobrir o valor de x. Então nós vamos igualar esses dois valores. Eu vou começar a escrever primeiro 3x menos 40, porque o coeficiente de x é maior do que no outro ângulo e facilita na resolução. Então vamos lá.
3x menos 40 graus é igual a x mais 60 graus. Então, isolando os termos de x no primeiro membro da equação, nós temos que 3x menos x é igual a 60 mais 40 graus. Então, 3x menos x é igual a 2x. Isso é igual a 60 mais 40, que é igual a 100 graus. Então, se 2x é igual a 100 graus, isso implica que x é igual a 100 graus dividido por 2. Ou seja, x é igual a 50 graus. Então, o valor de x nessa igualdade é 50 graus. Assim nós finalizamos essa aula. Bons estudos e até a próxima aula.